comissão. Ok. Prossigamos, então, agora com a supressão do grande expediente para a explanação do senhor Sérgio Missior. Senhor secretário, por favor. Um pedido do vereador Alexandre Campos, né? O presidente já disse aqui, a respeito do plano diretor. Senhor Sérgio Mansur. Senhor Sérgio, seja bem-vindo. Conselheiro e Saulo Campos. O senhor Sérgio Missior é conselheiro e coordenador da Comissão de Política Urbana e Ambiental do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, e o Saulo Campos, ele é conselheiro do Conselho de Arquitetos Urbanistas, integrante do IAB Minas Gerais. Gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a presença dos senhores nessa casa, parabenizar o vereador Alexandre Campos pela iniciativa, dizer que o plano diretor é um tema recorrente nessa casa, né? E existe um movimento, uma movimentação muito grande da comunidade, da iniciativa privada também, para que ele seja aprovado, né? Então, gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença, uma vez que já é de nosso conhecimento que Vossa Senhoria tem um amplo conhecimento na matéria, né? Então, sejam bem-vindos, e os vereadores que tiverem algum questionamento, eu peço que se inscrevam antecipadamente, e hoje a dinâmica vai ser diferente. Cada vereador fará uma pergunta, tá? Na sequência. Se quiser fazer outras perguntas, a gente vai fazer na sequência, pedindo a todos, mais uma vez, que sejam objetivos, tá? E se a resposta já tiver sido dada, a gente pede que os vereadores considerem dessa forma, ok? Muito obrigado, sejam bem-vindos. Alô. Excelentíssimo senhor presidente Márcio Gonçalves Pinto, presidente da Câmara de Vereadores de Itaúna, vereadores, autoridades presentes, eu gostaria de agradecer a oportunidade e especialmente agradecer o convite do Alexandre, do Saulo, que muito me honra estar aqui representando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, e eu passo para as mãos do senhor presidente a indicação do conselheiro Saulo Campos como representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais perante essa Câmara de Vereadores. Eu trouxe uma pequena apresentação que eu gostaria de compartilhar com os senhores. Naturalmente, ela não tem o intuito de abordar em detalhes o cotidiano de Itaúna, mas ela traz uma visão geral sobre a importância do planejamento urbano e ambiental, e principalmente, senhor presidente, vereadores e presentes, talvez a questão mais importante nesse momento, né, de retração econômica seja entender como que o planejamento urbano pode contribuir para o desenvolvimento sustentável do município, para a melhoria da qualidade de vida para todos e principalmente para tornar também o território de Itaúna um território cada vez mais competitivo e que ofereça maiores e melhores oportunidades. Esse também é o papel do planejamento urbano. Eu vou tomar a liberdade de ficar em pé, porque aí eu acompanho também aqui a apresentação.
Bom, a ideia é que a gente reflita um pouco sobre a oportunidade de repensar a cidade. Nesse momento, né, de revisão do plano diretor, que foi enfrentado pela cidade no ano passado e que agora me parece que é pauta da Câmara, é que eu compartilho com vocês esse momento especial de repensar a cidade e a importância do planejamento urbano e ambiental. Você passa para a gente? Obrigado. Bom, então já fui apresentado, eu sou arquiteto e urbanista, sou colaborador da empresa Mir Projetos, estou como conselheiro do CAU-MG, são 3 anos de mandato, e nessa gestão nós implantamos a CEPUAS, que é a Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental Sustentável. É justamente essa comissão que tem como objetivo dialogar com a sociedade e especialmente com o legislativo dos diversos municípios de Minas Gerais e com o Estado também. No ano passado, por exemplo, pode passar, nós fizemos um debate público na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, inclusive tivemos a oportunidade de abrir uma consulta pública a diversos projetos de lei que tramitam no Estado e que dizem respeito à arquitetura e urbanismo nas diversas áreas. Pode passar. Bom, a CEPUAS eu acabei já apresentando para vocês, né? Então, ela tem como objetivo apreciar e propor medidas destinadas ao aperfeiçoamento da política urbana, metropolitana e ambiental sustentável. Pode passar. Ela é composta, então, pelos membros titulares e suplentes, e aí eu destaco a presença do Saulo Campos, né? Ele faz parte da CEPUAS, e eu queria ressaltar também que, embora haja titularidade e suplência, mas todos os membros participam igualmente dessa comissão, contribuindo e principalmente consolidando a política urbana e ambiental do nosso Estado. Pode passar. Bom, você já tem conhecimento, né? Mas quando eu preparei essa apresentação para trazer aqui para Itaúna, eu me deparei, então, com esse ranking das melhores cidades do Brasil, né, que foi desenvolvido pela revista Isto É, através de alguns parceiros, e que coloca Itaúna numa condição favorável aí, em relação às cidades de porte médio, quando a gente olha no Estado. Pode passar. Bom, eu não vou aqui, né, na verdade, eu que estou tendo um contato ainda inicial com a cidade. Pode ir passando, você já vivenciou essa questão. Só retorna um, por gentileza. Mas me chamou muita atenção alguns dados que deixam Itaúna em destaque, né? 4º melhor IDEB, rede de ensino público estruturada, fortes instituições de ensino, organização da sociedade civil, estrutura de esporte e lazer, médicos em 22 unidades básicas de saúde, instituições bem consolidadas, diversos conselhos municipais, centro de convivência do idoso, também no campo da reciclagem, né, da gestão integrada de resíduos. Eu não tinha conhecimento, senhor presidente, e fiquei muito bem impressionado. Me parece que a cidade é uma referência positiva, principalmente se a gente considerar a realidade, né, da maioria dos municípios mineiros. Pode passar. Bom, mas quando a gente pensa em planejar a cidade, tem algumas questões que saltam aos olhos, né? Então, a questão de reocupar a cidade, o próprio aspecto que nós chamamos do cidadão protagonista, ou seja, é o cidadão cada vez querendo ser o agente dessa transformação. Então, acho que isso é perceptível em todas as cidades. O direito à cidade, a necessidade de você ter uma legislação, tanto o plano diretor como as leis complementares, que favoreçam a diversidade do uso e da ocupação da cidade, uma cidade também inclusiva para todos, e um aspecto importante, certamente importante para Itaúna, que é o aspecto regional, né? É forte hoje a interdependência entre os municípios, e especialmente, acredito que seja o caso de Itaúna, onde a cidade acaba influenciando outros municípios do entorno e acaba também sendo influenciada, né, como Divinópolis, como Pará de Minas, e outras tantas. Pode passar.
O aspecto dos vazios urbanos, então, um olhar mais detalhado sobre a cidade, né? Normalmente a gente não enxerga, principalmente nas áreas centrais, nas áreas mais consolidadas, a gente não enxerga a possibilidade de desenvolvimento, né? E acaba ampliando de forma demasiada a expansão urbana. Mas um olhar mais atento sobre a cidade vai acabar descobrindo tanto vazios urbanos, quanto locais subaproveitados que podem ser também transformados. Claro, sem contudo descaracterizar o patrimônio, a história e a cultura da cidade. A importância da política urbana, o papel que a política urbana e ambiental tem para contribuir para a redução das desigualdades. O fato é que nossas cidades, né, extremamente desigual, com um elevado grau de desigualdade social e que acaba tendo um rebatimento sobre o tecido urbano. O aspecto do financiamento urbano, acho que esse também é um tema bem relevante, que faz parte dos diversos instrumentos do Estatuto da Cidade, onde a gente encontra instrumentos para compartilhar os ônus e os bônus do desenvolvimento urbano, sem onerar a produção imobiliária, mas também sem onerar de forma demasiada o poder público, que acaba tendo que honrar com toda a infraestrutura necessária para esse desenvolvimento. Então, a gente vai conhecer alguns instrumentos que podem, digamos, de alguma forma, equilibrar melhor essa balança para que os municípios, né, que estão com cada dia o maior número de responsabilidades e atribuições, possam contar também com os recursos humanos e financeiros necessários para a consecução das suas responsabilidades. Nesse campo também a distribuição de investimentos, pode passar. Bom, isso só para apimentar um pouco, para provocar um pouco a discussão inicial, mas o que nós enxergamos dentro do planejamento urbano, como foi dito no início, é que os municípios têm um grande rol de responsabilidades e de atribuições, como o plano de mobilidade urbana, plano de saneamento, plano de habitação, plano ambiental, né? Plano de resíduos, plano de saneamento, aliás, eu já disse, né? Plano diretor e assim por diante. E, normalmente, os municípios desenvolvem todos esses planos, todos esses instrumentos, de forma individualizada e independente. Isso faz com que a gente perca uma grande oportunidade, que é, de fato, pensar no planejamento estratégico do município. Ou seja, onde estamos, para onde iremos e quais os instrumentos que nos farão chegar lá, né? É claro que a transformação não se dá de um dia para o outro, ela tem ações no curto, no médio e no longo prazo, e o grande instrumento que pode amarrar todo esse planejamento estratégico, se bem desenvolvido, é o plano diretor municipal. Ou seja, ele acaba tratando de todas essas temáticas. Então, não faz sentido você desenvolver todas essas temáticas completamente desatreladas do desenvolvimento do plano diretor. O plano diretor, se bem elaborado, tem essa capacidade de amarrar todos os temas: habitação, o meio ambiente, a drenagem, o esgotamento, o abastecimento, os resíduos, a mobilidade, as atividades econômicas, não é mesmo? As características em relação ao uso e ocupação do solo, o parcelamento do solo. Então, o plano diretor, ele, digamos, oferece essa visão geral. Ele resolve todos os problemas? Com certeza não. Senão a gente já teria todas as questões resolvidas nos municípios mineiros e brasileiros. Mas ele acaba sendo um instrumento muito valioso, tanto para envolver a população nesse processo de construção de uma ferramenta participativa de planejamento, como também ele acaba servindo de referencial para períodos que vão além de uma determinada gestão. Então, ele não é um plano diretor de uma gestão, ele é um plano diretor de uma cidade, e, portanto, o prefeito atual e os novos prefeitos que irão suceder o atual, certamente encontrarão já no início do mandato um instrumento valioso,
E também ele acaba sendo um instrumento de gestão participativa, porque a população pode conhecer quais são as metas, os objetivos, os indicadores e também acompanhar o desempenho do município. Pode passar. Bom, o grande referencial que nós temos é a Lei Federal, né, 10.257, de 2001, denominada Estatuto da Cidade. Então, embora ela já tenha aí praticamente 16 anos, diversos instrumentos, obrigado. Diversos instrumentos que estão contidos no Estatuto da Cidade ainda não são largamente utilizados. Então, é importante também conhecer todo esse conjunto de instrumentos que o Estatuto da Cidade pode nos oferecer, introduzir esses instrumentos no plano diretor, mesmo que a cidade, num determinado momento, ainda não comporte a utilização plena desses instrumentos. Mais à frente eu vou detalhar alguns deles, sem esgotar todo o tema, para a gente sair um pouquinho da teoria e ver um pouquinho na prática como que isso se comporta. Pode passar. Bom, então o plano diretor é uma lei municipal, deve ser elaborada com a participação da população, por isso ela pressupõe todo aquele rito em relação ao desenvolvimento, né, que passa pelo diagnóstico, pela leitura técnica, pela leitura comunitária, por essa concertação entre o técnico, a sociedade, né, o poder público, a sociedade civil, né, representada aí pelos seus diversos setores, né, popular, empresarial, técnico e assim por diante. Ele organiza o crescimento e o desenvolvimento do município, planeja o futuro da cidade, e aí é importante destacar que ele envolve tanto a área urbana quanto a área rural, o que é uma realidade também em Itaúna, né? O plano diretor deve ser conduzido por uma equipe multidisciplinar. Por quê? Porque ele enfrenta os temas mais diversos, né? De meio ambiente, mobilidade, engenharia, urbanismo, economia, sociologia. Então, por isso, pressupõe-se que você tenha um arquiteto e urbanista coordenando esse trabalho, mas é necessário que a equipe seja uma equipe multidisciplinar, dentro de uma metodologia própria, que deve envolver também os técnicos do Poder Executivo, a contribuição também do Legislativo, para que ele tenha essa visão de conjunto, né? Pode passar? Ele é obrigatório, né, para municípios com mais de 20 mil habitantes, então, se eu não me engano, aqui nós temos 85 a 90 mil habitantes, então a cidade já conta com o plano diretor, né, porque no momento em que o Estatuto da Cidade foi aprovado, ele determinou um prazo para elaboração do primeiro plano diretor, então Itaúna certamente realizou seu primeiro plano diretor, acredito que por volta de 2006, né? E 10 anos depois, ou 2006 a 2008, provavelmente, eu não conheço os detalhes, e também o Estatuto da Cidade determina que o plano diretor tem que ser revisado periodicamente, e esse tempo não pode ultrapassar 10 anos, por isso a necessidade também, 2008, né? Então, teoricamente, vocês teriam até 2018 para ter um novo plano diretor. Mas esse é o prazo máximo, né? Belo Horizonte, por exemplo, determinou na sua legislação que as revisões periódicas se dão de 4 em 4 anos, acompanhadas de uma conferência municipal de política urbana, que é o momento onde os setores popular, técnico e empresarial podem se debruçar sobre essas propostas. Claro que o plano diretor, né, eu estou destacando, digamos, o aspecto executivo, mas depois ele tramita no legislativo, como vem acontecendo, e ele acaba enfrentando todos os trâmites legislativos, como audiências públicas, discussões, né, emendas, votação e assim por diante. Bom, se a cidade já tem um plano diretor, como eu disse, o Estatuto da Cidade, então, determina que ele seja revisado nesse prazo máximo de 10 anos, e nada impede que ele seja revisado num período menor do que esse. Pode passar. Então, o plano diretor, ele diz respeito ao futuro, mas ele também orienta as ações de curtíssimo prazo, de médio prazo e de longo prazo. Ou seja, ele é um instrumento valioso a qualquer momento da administração do município. Pode passar. Uma questão que a gente tem que ter em mente, né, que não era tão presente em 2001, nem em 2008, quando
nem em 2001, quando foi feito o Estatuto da Cidade, nem em 2008, quando foi aprovado o Plano Diretor de Itaúna, seria essa nova orientação da sustentabilidade para o desenvolvimento dos municípios. Especialmente em relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que nós temos aí 17 objetivos e cerca, se eu não me engano, de 169 metas, e que tem um forte rebatimento sobre as cidades. Afinal de contas, né, a maior parte da população vive nas cidades e não dá para imaginar que o desenvolvimento sustentável não influencie de forma significativa a gestão e o planejamento das nossas cidades. Pode passar. Ele trata de vários itens, mas eu destaco aqui o objetivo número 11, que trata de cidades e comunidades sustentáveis. Pode passar que ficou pequeno para ler, já tem um resumo, né? Volta um. Então, dentre diversos itens, só para a gente conversar um pouco hoje, né? Ele acaba tratando também da habitação, do transporte, da urbanização, do planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis, do aspecto cultural, natural, do patrimônio, das catástrofes, do impacto ambiental, dos espaços verdes, do planejamento regional, inclusive, e um item importante, que nós temos, inclusive, uma lei federal, que diz respeito à assistência técnica, tanto da arquitetura quanto da engenharia, mas que precisa vir acompanhada da constituição de um fundo, né, de um fundo municipal para garantir essa assistência técnica às famílias de menor renda, né? Pode passar. Bom, então eu trago aí uma frase do Einstein para a gente refletir, por quê? A cidade acaba sendo o reflexo, o rebatimento da nossa sociedade, e certamente hoje nós estamos aplicando técnicas, né? A maioria das cidades acaba aplicando técnicas e metodologias, instrumentos de planejamento que já estão completamente esgotados. Então, a gente reproduz um modelo na nossa cidade que certamente é um modelo superado. Então, por isso eu trago essa frase do Einstein, que diz que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, eu chamo a atenção porque o momento do plano diretor é o momento de fazer diferente para ter resultados diferentes. Se nós continuarmos no plano diretor a reproduzir algumas questões que já estão esgotadas, superadas e comprovadamente já não trazem um resultado positivo, não faz sentido a gente continuar planejando e projetando da mesma forma. Pode passar? Bom, como eu disse para vocês, e todos têm conhecimento, as cidades brasileiras, então, concentram a maior parte da população, aqui, em termos gerais, né, 84%, 85% da população, mas a região metropolitana, por exemplo, de Belo Horizonte, mais de 95% da população é uma população urbana, e aqui Itaúna, se eu não me engano, a população rural vem sofrendo um forte decréscimo, hoje, pelo que eu vi, né, por essa primeira abordagem, nós temos aí cerca de 5.000 pessoas vivendo na área rural e o restante, cerca de 80 e poucos mil, vivendo na área urbana, ou seja, reflete até um grau extremamente elevado de urbanização. E esse processo se deu de uma forma muito intensa nas últimas décadas. Então, as nossas cidades não estão preparadas do ponto de vista de infraestrutura, de oportunidade, ou mesmo de gestão, para essa quantidade de pessoas que migrou do campo para a cidade. E precisamos de um campo cada vez mais forte e de uma cidade também cada vez mais forte em termos de desenvolvimento. Pode passar. E é interessante que, embora a gente tenha, então, quase que a totalidade da população vivendo nas cidades, do ponto de vista de ocupação do território, veja que no Sudeste, esses 84% da população ocupam cerca de 1% do território, né? Então, isso poderia levar até uma falsa conclusão de que, poxa, então se nós ocupamos só 1%, se 84% da população ocupa só 1% do nosso tecido, nós podemos ampliar
sem medo nenhum, porque tem muita área. Mas, na verdade, isso não significa que os outros 99 sejam constituídas de áreas produtivas, de áreas relevantes para o meio ambiente. Nós temos aí diversos outros componentes. Então, eu acho que um aspecto importante na revisão do plano diretor, que eu chamo a atenção e mais para frente a gente detalha isso, é do município ter muito cuidado na sua expansão urbana, porque a expansão urbana significa também a expansão das responsabilidades e dos custos para a consecução das responsabilidades do município. Ou seja, se eu permito que o município tenha um tipo de ocupação, né, longilínea, espraiada, cada vez mais distante, significa que eu vou ter que levar todos os serviços de saneamento, de educação, de saúde, de mobilidade, de transporte, para todos esses locais urbanizados, porque a responsabilidade não se restringe a uma determinada porção do território. Então, é necessário achar esse ponto de equilíbrio entre a possibilidade do município prestar esse serviço com qualidade e compatível com o orçamento do município, com o desejo de se expandir as fronteiras urbanas do município. Né? Com isso, eu não estou dizendo também que nós temos que engessar, mas temos que buscar um ponto de equilíbrio. Pode passar. Pode passar, esse também. Bom, e aí, como eu disse, eu não vou me alongar muito nessa radiografia brasileira, mas a gente ainda tem problemas muito significativos na área do saneamento, né? Talvez aqui em Itaúna seja um pouco diferente, mas a verdade é que a maior parte do nosso esgoto ainda não é tratado, nós temos um elevado percentual de perdas de água e assim por diante, pode passar. A questão habitacional, acredito que seja uma demanda também do município. Nós temos uma parcela crescente de demanda por habitação de interesse social, e aí o município deve ter muita atenção para que a produção da habitação de interesse social não esteja desconectada das oportunidades de emprego, dos equipamentos de saúde, senão você resolve um problema e reduz o déficit habitacional, mas cria uma série de outros problemas ao inserir uma população de baixa renda numa área completamente desprovida da infraestrutura dos serviços necessários. Então, ou você vai levar essa comunidade a ter dificuldade no acesso desses serviços, e com isso uma perda da qualidade de vida, ou você vai onerar o município, fazendo com que ele tenha que levar toda aquela infraestrutura até a comunidade. E esse é um papel que o planejamento urbano pode contribuir, aproximando as pessoas das oportunidades e as oportunidades das pessoas, desonerando o município de grandes investimentos. Pode passar. No campo dos resíduos sólidos, também me parece que a situação é um pouco diferente aqui, mas não no restante do país ou no restante do estado, onde a gente tem um grande percentual de resíduos de lixo sendo destinados de forma inadequada. Pode passar. Ou na drenagem urbana, pode passar. Ou mesmo na questão das emissões de gás de efeito estufa, onde a gente tem no nosso país um modal predominantemente movido a diesel e que é um grande emissor de gás de efeito estufa. Ou seja, precisamos repensar, inclusive, a nossa matriz energética no transporte. Pode passar. Além dos problemas de que a mobilidade ou a imobilidade acabam afetando tanto na nossa qualidade de vida, né? Todo mundo sabe o que é o transtorno aí do trânsito, tanto de pessoas quanto de mercadorias, a perda de tempo, de produtividade, de negócios, de serviços. Ou seja, tanto na qualidade de vida quanto na própria economia local e regional. Pode passar. Sem contar o número de acidentes, cada vez, agora mesmo, né, eu acompanhava os trabalhos da Câmara em relação aos pontos que vocês colocavam, né, da necessidade de melhor sinalização para evitar acidentes e assim por diante. Ou seja, esse é um trabalho também que o plano diretor pode contribuir, tendo uma visão mais integrada do município. Pode passar? Bom, e o aspecto também do transporte.
pois hoje, como nós sabemos, né, o sistema de transporte público, ele acaba sendo um transporte que perde número de usuários a cada dia. Eu trouxe aqui um caso da região metropolitana, né, onde a gente vivencia. Eu sou de Belo Horizonte, então, onde a gente percebe claramente que está havendo, algumas décadas já, uma forte migração do transporte coletivo, do ônibus, para o individual, ou seja, quem tem um pouquinho mais de renda acaba comprando um carro ou uma moto porque não encontra no transporte coletivo ou a eficiência, o conforto, a segurança necessária, né? Ou mesmo o custo, dependendo, a moto ou o carro acaba ficando mais vantajoso em todos os sentidos. E o problema disso, né, é que você acaba sucateando um sistema que já tem uma série de dificuldades aí para operar, que é o sistema de transporte coletivo, além de ocasionar aí os crescentes engarrafamentos. Pode passar. Pode passar, aqui são alguns detalhes só, mas comparando, por exemplo, recentemente eu estive em Bogotá. Eu acho bom comparar com algumas cidades aqui da nossa América do Sul, porque é muito fácil comparar com Estados Unidos ou Europa, e a gente sempre vai ver números muito diferentes. Mas quando a gente compara com a Colômbia, né, que até uma década tinha indicadores assim impressionantes do ponto de vista negativo, e Bogotá e Medellín, por exemplo, está conseguindo superar uma série de problemas, né, com recursos talvez até mais escassos do que aqueles que a gente conta no Brasil. Então, veja que em relação ao transporte público, por exemplo, hoje em Bogotá, 62% das viagens são realizadas através do transporte coletivo, né? Enquanto na região metropolitana, nós temos aí, na verdade, esse número já está superado, aí falava em cerca de 50%, hoje nós temos um número até menor. Então, nós temos muito espaço para melhorar, não necessariamente com o acréscimo de recursos, mas com um planejamento e uma gestão mais eficiente. Pode passar. Pode passar também. Pode passar. Bom, essa é uma brincadeira aí da apresentação, que eu achei essa propaganda do Banco Mercantil de São Paulo, que é uma propaganda de mais de 30 anos, né? E a propaganda vocês não vão conseguir ler, provavelmente eu vou ler para vocês. Então falava, saia da calçada, vamos. Não continue a andar tanto. Para que ficar molhando em dias de chuva? Saia da calçada, deixa a fila do ônibus com um a menos. Já pensou quanto tempo você gasta esperando o táxi que nunca aparece? E aí vai, passa em qualquer uma das agências, tal. Essa propaganda tem mais de 30 anos. Mas ela é atual, ela é muito atual. Né? Quem pega o ônibus sabe que essa é a realidade. Você fica torcendo para ter uma oportunidade para não precisar ficar na calçada, né? E, na verdade, essa é a contramão do negócio. Nós devíamos estar investindo num transporte coletivo de qualidade, numa calçada de qualidade para que as pessoas tivessem acessibilidade, né? Num abrigo de ônibus com qualidade para que você tivesse conforto, segurança, né, num sistema onde andar de ônibus não fosse um demérito e fosse sim um meio de transporte mais eficiente, mais seguro e de certa forma até mais confortável do que o transporte individual, né? Sem contar os outros benefícios, né? Porque a cidade segura é aquela cidade que consegue ter gente na rua. O que traz vitalidade para a cidade é gente usando a cidade. É o comércio com porta para a rua, é a calçada com boa acessibilidade, é a rampa para você com a sinalização adequada, né? Essa acaba sendo a cidade que tem maior vitalidade, né? A cidade onde as pessoas se escondem cada dia, né? Nas suas casas, nos muros cada vez mais altos, nas cercas elétricas, acaba ficando uma cidade cada vez mais inóspita, né? Então, com isso, mais insegura, e com isso o próprio comércio também não se beneficia da saída das pessoas das ruas, né? Pode passar. Bom, aqui só algumas cenas ali de BH, na Nossa Senhora do Carmo, em outros locais, mostrando a situação de quem depende do ônibus. Pode passar.
Aqui algumas questões de acessibilidade, assim, parece absurda, mas isso a gente vê muito, né? Quer dizer, houve investimento até na padronização, através do Código de Obras e de posturas, com sinalização, mas completamente incompatível, né? E uma outra situação bastante presente aí nas cidades, que são passeios muito estreitos, e aí você não consegue passar com uma cadeira de rodas, com um carrinho de bebê, né? Ou mesmo duas pessoas passando ao mesmo tempo já teriam dificuldade. Pode passar. Ou mesmo numa ciclovia recém-implantada, que mostra que a cidade também não se faz só de planejamento e infraestrutura, mas também de educação. Educação ambiental, educação para o trânsito, né? Educação cidadã. Não adianta nada você ter infraestrutura e parar o carro em cima da ciclovia. Pode passar. Pode ir. Pode ir, porque acho que meu tempo já tem 30 minutos. Eu não quero cansar os senhores e deixar tempo para a gente conversar e debater, né? Bom, eu acabei falando um pouco da fragilidade em termos de eficiência, de conforto e até de segurança, né? Então, a gente vê pelas manchetes dos jornais que esse também é um problema recorrente. Pode ir passando. Bom, a questão da invasão das motos é uma realidade, acredito que também seja em Itaúna. Atualmente a gente está percorrendo várias cidades, mais ou menos do porto de Itaúna, e está vendo como que isso é recorrente. Pode passar. Bom, estranhamente, né, a gente pode imaginar que, então, o Brasil, o transporte coletivo é péssimo, quem tem um pouco de renda migra para o carro e para a moto, e, portanto, então, a gente tem uma taxa de motorização muito elevada. Mas não é verdade. Se a gente olha o Brasil, né, que tem 15 automóveis para cada 100 habitantes, enquanto a Argentina tem 22, a Polônia tem 50, a Alemanha tem 56, né? A Austrália tem 56, Canadá 63, Estados Unidos nem se fala, quase que é 1 para 1, né? Bom, qual a conclusão, rapidamente, que a gente percebe? É que o Brasil ainda vai aumentar muito a sua taxa de motorização. Então, a gente precisa entender que talvez o problema da cidade não seja o cidadão ter o carro e a moto, porque provavelmente, dentro de uma projeção de um cenário de alguns anos ou algumas décadas, o Brasil terá cada vez um maior número de carros e motos, né, por pessoa. Talvez o problema seja a gente depender do carro e da moto para qualquer deslocamento cotidiano, principalmente para o trabalho, para o estudo, que são os principais componentes de deslocamento diário. Se nós encontrássemos no transporte coletivo uma boa alternativa para a nossa utilização, para o trabalho e para o estudo, a gente poderia continuar tendo o carro e a moto na garagem, utilizando ele em outros momentos que não esses momentos, digamos assim, do horário comercial. E, com isso, a cidade ganharia em muito, né? Pode passar. Um outro aspecto também que a gente chama a atenção é a possibilidade de você desenvolver o transporte não motorizado, né? Começando pelo a pé, né? Pelo cidadão que não utiliza nem a bicicleta. Então, o que a gente brinca, mas é muito sério, é que se a cidade for boa para quem tem maior dificuldade de locomoção, ela acaba sendo boa para todo mundo. Então, eu acho que a gente tem que preparar a cidade para quem tem dificuldade de locomoção. Se a cidade tem boa acessibilidade, é uma boa cidade para todo mundo. Então, esse pode ser um importante componente também do planejamento, além das outras alternativas, como ciclovia, por exemplo. Pode passar. Essa até é uma foto lá de Bogotá, que mostra, né, a ideia não é só mostrar a ciclovia, mas é uma cidade que incorporou também na sua cultura, e muito recentemente, a possibilidade de fazer essas principais funções de trabalhar ou estudar de bicicleta. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Bom, outra coisa interessante também que o planejamento urbano oferece é a possibilidade de você fazer pequenas intervenções pontuais, conjugadas com grandes transformações,
é você também fazer algumas experiências na cidade, né? Para também convidar a população a participar desse processo. Então, a gente está vendo na imagem ali superior à esquerda, a chamada varanda urbana, que foi implantada em várias cidades, ou chamada também em inglês como Parklet, que é uma iniciativa que surgiu nos Estados Unidos, em São Francisco, e que foi trazida para o Brasil, aonde você substitui o local anteriormente destinado a uma vaga para 2 veículos na rua, você transforma esse local num local público de convivência. Por isso o nome foi dado em BH como varanda urbana. Então é um local público onde as pessoas acabam se apropriando desse espaço, acaba se transformando num local de vida, de favorecer a vida em comunidade, acaba sendo um respiradouro da cidade, um local agradável. E sabe quanto que isso custa para a prefeitura? Não custa nada. Quem paga essa varanda urbana é justamente o comerciante que está logo à frente. Mas ele não faz isso obrigado, não. Ele faz isso quando ele quer, é uma coisa voluntária, porque ele acha interessante investir num equipamento que faz com que as pessoas permaneçam mais tempo em frente ao negócio dele. Então, ele vê isso não como uma extensão da sua loja, porque essa não é a proposta, mas como um equipamento que, de alguma forma, agrega a cidade, né? Traz vitalidade para a cidade, mas também agrega ao negócio dele. E também acaba sendo uma provocação positiva para discutir o papel do carro na nossa cidade. Quer dizer, será que precisamos de todas as vagas que temos? Certamente, se a gente perguntar para o cidadão ou para o comerciante, todos vão querer 3, 4, 5, 6, 10 vezes mais o número de vagas, porque vaga na porta facilita a venda de negócios, né? Facilita a chegada e a saída, e aí, com isso, o negócio tende a ganhar. Mas a varanda urbana provou no Brasil e no mundo de que também existem outras formas de ativar o seu negócio, não só com vaga na porta, mas até com menos vaga na porta, você acaba tendo mais gente na porta da sua loja. Outras experiências, como Curitiba, né, que depois foi copiada pelo restante do mundo, com os BRTs, mas que conseguiu qualificar aquele transporte que a cidade tinha. Ela não tinha dinheiro para investir em metrô, então ela fez um transporte de ônibus, que é o que ela tinha, com qualidade. Pode passar. Ou tinha até uma imagem, mas não precisa voltar, das bicicletas compartilhadas, essa também é uma outra experiência interessante, né? Ou das ruas fechadas, enfim, todas essas questões podem fazer parte do rol de planejamento e de gestão da cidade. Pode passar. Outras ideias interessantes, à direita nós temos um ponto de ônibus, que também é uma biblioteca. Então você tem alguns voluntários que podem pôr uns livros e outros que, quando sentam no ponto de ônibus até esperar o ônibus, podem se beneficiar de um livro, compartilhar uma leitura. E assim por diante. Pode passar. Pode passar. Bom, e aí essa frase até tinha sido ex-prefeito de Bogotá e agora retornou como prefeito, onde ele diz que país rico não é aquele em que pobre anda de carro, é aquele em que rico anda de transporte público. Acho que é uma mudança completa na forma e vai ao encontro daquela frase do Einstein, né? Nós temos que mudar um pouco a forma de fazer as coisas para chegar em resultados diferentes. Pode passar. Bom, então a cidade deveria ser esse local de encontro de pessoas, conhecimento, produto, serviço, cultura. A cidade é isso, né? E aí ela estaria rodeada por todos esses ícones, né? Por saúde, por educação, né, por cultura, por moradia, por meio ambiente, de forma que a gente pudesse, a poucos passos de casa ou do trabalho, acessar todas essas facilidades. Afinal de contas, a gente não faz só esse roteiro, casa, trabalho, ou casa, estudo, né? A gente vive na cidade e acaba, nesse mesmo processo diário, a gente acaba indo a uma farmácia, a um cinema, né, a casa de um amigo, a um espaço de lazer, a uma área verde,
né, acessando o equipamento de saúde e assim por diante. Se isso estiver muito distante da nossa casa ou do nosso trabalho, dificilmente a gente vai conseguir fazer isso a pé ou mesmo de bicicleta. E a gente tem que pegar o carro ou tem que pegar o ônibus. Pode passar. E o que acontece hoje nas cidades, né? Eu tenho certeza que em algum momento vocês vão enxergar Itaúna aqui. A cidade começa a organizar os seus equipamentos sem pensar estrategicamente o seu tecido urbano. Então, ela vai abrir uma fronteira nova de expansão urbana numa área desprovida de todos os equipamentos. Digamos que abra um novo conjunto de loteamento, não importa se é de baixa, média ou alta renda. E lá as pessoas vão ter a pseudo-sensação de que elas estão numa área muito agradável. Só que para acessar qualquer equipamento de cultura, saúde, lazer, educação, elas vão ter que fazer um trajeto de carro, de moto ou de ônibus, né, muito longo. Isso vai acabar consumindo grande parte da sua jornada diária, né, de trabalho. E isso é contraproducente, tanto para o cidadão quanto para o poder público, que de alguma forma vai ter que levar a via, vai ter que levar a iluminação, vai ter que levar o transporte público e assim por diante. Então, se nós conseguirmos repensar essas funções dentro do tecido urbano, aproximando cada vez mais, ou criando núcleos e centralidades, provavelmente nós vamos ter um desempenho melhor das funções urbanas e um menor custo para o município. Pode passar. Então, o que acontece, né? Claro que a coisa não é assim, digamos, tão matemática, né? Mas, de forma resumida, essa fragilidade da política urbana acaba levando, né, à valorização das áreas, principalmente centrais, que tem a melhor infraestrutura, onde tem telecomunicações, água, esgoto, comércio, grandes magazines, né, onde tem toda a infraestrutura. Essa infraestrutura acaba determinando a valorização fundiária. Então, os imóveis próximos dessas facilidades são cada vez mais caros. Isso significa que as pessoas com menor renda vão estar morando cada vez mais distantes dessas oportunidades. É uma questão simples, né, de perceber. Então, a valorização fundiária acaba levando a um crescimento urbano desordenado, por quê? Aonde o município não conseguir acompanhar, a população vai acabar se resolvendo, né? Ou dentro dos parâmetros da lei, ou dentro dos espaços que a população encontrar. Essa ruptura e distanciamento dessas funções urbanas, que a gente mostrou no slide anterior, e a continuidade da dependência dessa área central, ou seja, você desenvolve novas áreas, mas todas essas novas áreas ainda dependem da área central. Então, isso faz com que a gente tenha esse movimento chamado pendular casa-trabalho cada vez maior, e aí, com isso, a gente começa um processo de degradação da própria qualidade de vida, né? Com isso, as pessoas migram fortemente do ônibus, porque ele não dá conta de fazer isso num tempo razoável, e aí o ônibus fica cada vez mais deficitário, você tem congestionamentos, e assim por diante. E na bolinha central aí você vê as oportunidades no centro, as moradias cada vez mais distantes e esse processo de espraiamento. Então, esse processo, ele acontece aqui, ele acontece em outros municípios médios, ele acontece na capital, ele acontece na região metropolitana. O planejamento urbano não vai reverter essa lógica, mas ele pode minimizar e oferecer instrumentos para que a gente não tenha a reprodução desse modelo. Caso contrário, com o passar dos tempos, Itaúna vai cada vez se espraiar mais e ficar mais difícil de prestar o serviço sob a responsabilidade do poder público. Pode passar? Pode passar. Bom, então o bom plano diretor, ele vai trabalhar todos aqui, do ponto de vista esquemático, né? Ele vai trabalhar essa conectividade, ele pode trabalhar aspectos relacionados com uma cidade mais compacta, ele vai trabalhar o transporte público, o adensamento, a mistura também é muito importante,
ele vai desenvolver modais não motorizados, como a caminhada, a pedalada e assim por diante. Pode passar. Né? Ele vai trabalhar várias dimensões, né? A dimensão humana, os sentidos e a escala, a vitalidade, a sustentabilidade e assim por diante. Pode passar. Pode passar. Aqui só alguns exemplos para a gente... Claro que a cidade não é toda assim, mas aqui a gente vê claramente como que comércio voltado para a rua, no nível térreo, que é muito padrão que a gente tem nas cidades médias, né? Com habitações em cima e com comércio embaixo, isso bem trabalhado pode favorecer muito a vitalidade urbana. Pode passar. Pode passar. E esse daí é na entrada da favela da Rocinha, né? E claro, a gente pode olhar, poxa, que bagunça, né? Cheio de fio, cheio de bagunça, não tem código de obras, não tem código de posturas, ninguém respeita nada. Ok, sob esse ponto de vista é super negativo. Mas aqui a vida acontece. O cidadão está pertinho do comércio, do serviço, aquele encontra o vizinho, aquele conversa. Então, existem elementos aqui, volta um slide, volta só um, que são muito parecidos com esse elemento, por exemplo, de uma cidade americana de referência. Né? Então, é claro, eu não estou defendendo aqui o modelo da Rocinha, mas dizendo que, às vezes, uma cidade monótona, aparentemente bem resolvida, onde residência é num lugar, comércio é no outro lugar, lazer no outro lugar, educação em outro lugar, não necessariamente é uma cidade boa. A cidade boa é aquela cidade onde tudo acontece ao mesmo tempo, com organização, com planejamento, mas com vitalidade. Pode passar, pode passar. Bom, e aí dentro do plano diretor, eu tenho certeza que vocês vão enfrentar essa questão aqui na Câmara, né? A gente tem que perceber que o momento do planejamento que a gente vive não é aquele momento de algumas décadas atrás, que era um planejamento estático, que era feito por um conjunto de especialistas num gabinete, sem conversar com ninguém, onde eles decidiam o que era melhor para a nossa vida e conseguiu implantar aquele modelo. Hoje nós estamos num modelo de negociação permanente, um modelo dinâmico. Então, é necessário, né, trabalhar também metodologias participativas para que a gente tenha efetiva contribuição, mas dentro de um processo, de um modelo que gere resultados positivos para a cidade. Pode passar. Bom, aqui alguns exemplos de alguns trabalhos nessa linha de metodologia, de participação, de conseguir extrair. Então, a participação não é só uma audiência pública para dar conhecimento, para escutar algumas críticas, mas também metodologias que favorecem a participação, tanto de técnicos, quanto dos poderes instituídos, quanto da população, setor empresarial e assim por diante. Pode passar. Bom, e aí, para finalizar, eu trago uma frase do ambientalista mineiro, né, do Werneck, e que eu acho assim de uma simplicidade tremenda, né? Existe muito, vou ler para vocês, existe muito catastrofismo entre os conservacionistas. Se formos parceiros da natureza sem prejuízo da indústria, o desenvolvimento sustentado vai aparecer. Então, eu acho bem bacana compartilhar essa frase do Werneck, porque, de alguma forma, ela traz uma visão otimista de que é possível você conciliar o desenvolvimento nesse modelo de sustentabilidade. Né? Você não precisa travar os investimentos, você não precisa engessar a cidade, mas você também pode adotar um caminho que seja diferente do caminho que nós percebemos na maioria das cidades hoje, onde há um forte decréscimo aí da qualidade de vida, a ponto de inviabilizar a prestação de serviços do poder público, e muitas vezes o poder público envereda por essa inviabilidade, sem saber aonde que ele iria, os problemas que ele está incorrendo. Então, às vezes, na melhor das intenções, o poder público acaba admitindo uma ferramenta de planejamento que, se não for vista sob a ótica dessa estratégia, sob a ótica da redução de ônus e aumento dos benefícios, ela vai levar a uma inviabilidade na prestação de serviço, um encarecimento ou uma degradação mesmo da qualidade de vida. Pode passar.
Bom, esse era a apresentação inicial, e agradeço aí pela oportunidade, pelo tempo que vocês prestaram atenção, né? E estou aberto a perguntas, conversas, e vou passar aqui para o nosso colega Saulo para complementar. Obrigado. Boa noite a todos. O Conselho de Arquitetura havia me indicado inicialmente para falar a essa Câmara, que eu tenho inúmeros amigos, né? Em especial o meu filho Alexandre Magno, que muito orgulha seu pai de estar aqui, viu, Alexandre? A relação que eu tenho com o Marcinho, desde a banda Racuna, né? Que também eu ia na festa de rock, viu? Ele é um grande roqueiro, tá? A amizade que eu tenho com a Glaucia, com todos os companheiros, o Tonzinho, de todos. Desculpa. Então, Sérgio, eu não poderia deixar de registrar essa indicação que a doutora Vera havia feito e eu recusar devido à soberania que você trata a questão urbana. Se eu tivesse vindo dessa Câmara, eu estaria aquém do que você apresentou aqui hoje. Eu não posso deixar de ressaltar a questão do plano diretor municipal, que o Ramalho desenvolveu junto com a Universidade Federal, a UFMG, e foi um plano diretor que sustentou a dinâmica da cidade, e hoje nós temos grandes avenidas, né, largas avenidas, onde faz a ligação e está terminando em local nenhum, até por questão da sociedade, junto com alguns colegas arquitetos, feriram esse plano diretor. Por exemplo, a 13 de maio, ela tinha um futuro alargamento ou alinhamento, onde faria a ligação da Jovem Soares com a Avenida Manuel da Custódia e com a JK. Então, nós tivemos esses problemas no decorrer da vida da cidade, né? Eu teria obrigação aqui de ressaltar. E, dentro da fala do doutor Sérgio, eu quero destacar a questão multidisciplinar, né? Que tem que ter outros profissionais envolvidos para desenvolver um plano diretor com qualidade. Eu vou colocar aqui a questão do biólogo, o geógrafo, o sociólogo, o economista e tantos outros. Então, a questão do plano diretor, é importante que esses profissionais estejam envolvidos e que forneçam pareceres técnicos para a gente ter um plano diretor com qualidade. E, no final, eu queria convidar o presidente do IAB Núcleo Itaúna para estar aqui na mesa conosco, e o nosso amigo arquiteto Frank Weber também para estar aqui presente na mesa. Eu vou dar licença à mesa para essas pessoas ocuparem esse espaço, né? Tá? Viu, Frank? Viu, presidente? Para estar aqui, e eu vou estar no plenário. Se tiver alguma pergunta direcionada, mas a minha volta aqui à mesa e respondo, porque o Sérgio, você sabe que não é aqui do município. Mas, com certeza, Sérgio, eu fico satisfeito de participar de um conselho onde tem uma pessoa da sua magnitude. Muito obrigado. Eu acho que nós deveríamos fazer as perguntas mesmo. Antes de começarmos a rodada, quero dar boas-vindas ao Miguel, ao Frank, e gostaria de consultar o plenário para que nós façamos a supressão também do pequeno expediente, em virtude da explanação, né, que chegou aos 55 minutos. Então, como já temos alguns inscritos, o plenário é soberano.
Então, vamos colocar em votação a supressão do pequeno expediente. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Ok? Aprovado por unanimidade. Então, mais uma vez, bem-vindo, Frank, bem-vindo, Miguel. E vamos, então, aos questionamentos. Lembrando, então, que nós faremos as perguntas, uma pergunta para cada vereador inscrito na sequência, e pode fazer outras. Aí a gente vai colocando na sequência. Ok, vereador Alexandre? Primeiramente, obrigado, Sérgio, pela presença. Queria que você enviasse um abraço à presidente do Conselho, Vera Carneiro, por ter concedido você e o Saulo Campos para esta reunião, que muito engrandece a discussão do plano diretor. Sérgio, o plano diretor deve ser realizado e planejado somente por profissionais do município? Lembrando que existem interesses econômicos e os mesmos, às vezes, vão de contramão aos interesses da comunidade, como deve ser formado o conselho para discutir e planejar o plano diretor? Bom, Alexandre, a ideia é que você tenha a constituição de uma equipe multidisciplinar, né, onde existe a necessidade de participação dos técnicos do município, porque eles conhecem o cotidiano da cidade. E os técnicos podem ser tanto, né, os técnicos consultores podem ser do município ou de fora do município, desde que eles estejam amparados pelo conhecimento técnico do Poder Executivo. Esse é um ponto fundamental, uma equipe multidisciplinar, né, acompanhada de técnicos locais também. O outro aspecto é que esse processo tem uma metodologia participativa. Por quê? Uma coisa é eu achar o que aquela região, aquela comunidade, né, demandam. Outra coisa muito diferente é perguntar para eles. A melhor forma de descobrir é perguntando, né? Então, o processo de construção de um plano diretor, digamos, no capítulo do diagnóstico, ele envolve tanto a leitura técnica quanto a leitura comunitária, para que a gente tenha, então, para que a gente incorpore essa vivência do cotidiano, né, de quem sabe aonde o calo aperta no dia a dia, de quem às vezes não sabe como solucionar, mas pelo menos sabe qual o problema. E na maioria das vezes, a gente se espanta como que as pessoas que às vezes não têm uma determinada formação também contribuem não só com os problemas, né, compartilhando as dificuldades, mas também indicando as soluções. Então, acho que esse processo participativo, multidisciplinar, é fundamental para garantir o sucesso das propostas, a consistência mesmo das propostas. Não sei se eu respondi. Vereador Giordani. Na pessoa do Sérgio, agradecer e parabenizar a todos que compõem essa mesa, que são pessoas técnicas, em relação à questão do plano diretor. Eu vou fazer uma pergunta ao Sérgio, mas cabe a qualquer um dos componentes poder responder a minha pergunta. Sérgio, você tem conhecimento do plano diretor daqui do nosso município? Você teve acesso a ele? Eu não sei se você teve acesso ao plano diretor. Se tiver tido, quais os pontos, que você detectou que são falhos no plano diretor que se encontra aqui nessa casa aqui, para que cabe a nossa análise, para que a gente venha votar com consciência, e com responsabilidade a questão do plano diretor que se encontra aqui nessa casa. Quais os pontos falhos que vocês observaram em relação ao plano diretor que se encontra hoje aqui nessa casa? Olha só, eu não iria me aventurar a comentar sobre um trabalho que eu não conheço, tá certo? Eu realmente tomei conhecimento do plano diretor, né? Não fiz uma análise detalhada sobre ele e não conheço muitos detalhes do processo que levou à formatação desse projeto de lei. Então, eu precisaria conhecer melhor para poder me pronunciar, mas uma coisa é certa, né? É difícil
ou até muito perigoso, um profissional fazer uma leitura individual, crítica sobre um trabalho, né, que teoricamente deve ser feito por um conjunto de profissionais, como disse o Saulo, de diversas áreas, de economista, sociólogo, geógrafo e assim por diante. Então, eu acho que ninguém melhor do que a própria cidade para saber se aquilo é bom ou ruim. Talvez o mais importante seja que esse plano diretor tenha sido elaborado com independência em relação, como eu disse, o plano diretor ele não é de uma gestão, ele é da cidade. Então, ele tem que ser feito com um certo desapego, no sentido de que ele não pode estar restrito aos limites de uma determinada administração, até porque ele tem ações que vão ser projetadas para 10, para 15, para 20 anos. Então, eu acho que essa visão estrangeira com a visão local, esse casamento, costuma dar um resultado muito legal. Agora, eu realmente não me aventuraria, porque individualmente, mesmo que eu tivesse analisado, tivesse tido conhecimento do processo, é um trabalho que até para analisar é importante que tenha uma visão multidisciplinar. Então, eu não me sinto nem apto e nem preparado para responder essa questão. Joel. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o senhor Sérgio, né? Obrigado pela presença aqui, senhor Frank, Miguel, senhor Saulo. É uma honra para a gente, para todos nós dessa casa, né? Essa oportunidade de a gente estar debatendo um assunto tão importante para a nossa cidade. Eu tenho algumas colocações aqui, senhor Sérgio, para a gente trocar ideias. À medida que o senhor foi colocando ali, foi me chamando a atenção, por exemplo, na questão das ciclovias, né? Eu reparei que aqui no Brasil a gente tem são poucas quilometragens de ciclovias em relação a outros países, né? Não sei o motivo, se é uma cultura ou se também é por causa do relevo do Brasil, especialmente que em Itaúna, seria, ao seu ver, possível ciclovias aqui, pelo que o senhor já viu da cidade. É a primeira pergunta, a gente vai por partes, né? Questão de ciclovias aqui em Itaúna, por exemplo, seria possível, viável, na visão do senhor? Vereador, acho que é um pouco de cada coisa, né? Quer dizer, nós ainda temos uma cultura, né, a ser desenvolvida nessa questão, mas nada impede que a gente acelere esse processo. Por quê? Andando aí por várias cidades, eu percebo que essa cultura está mudando e rapidamente. É claro que numa cidade plana, né, eu tive na semana passada no Rio de Janeiro, por exemplo, né, é outra topografia e etc. O mesmo Bogotá que eu trouxe o exemplo é uma cidade extremamente plana, né? Mas quando a gente olha Itaúna ou mesmo Belo Horizonte, que tem uma topografia acidentada, mesmo assim a gente consegue reconhecer alguns fundos de vale, onde você consegue desenvolver um percurso bem interessante. Então, eu acho que isso acaba levando à necessidade de um planejamento maior, de um desenho mais cuidadoso, né? Mas isso não é impeditivo. Claro que você não vai colocar uma ciclovia que não acompanha uma curva de nível. Se você puder acompanhar a curva de nível, utilizando, às vezes, um fundo de vale, por exemplo, é muito interessante. Então, acredito que com esses cuidados, você consegue desenvolver esse equipamento. A ideia não é que as pessoas deixem de utilizar o ônibus, o carro, a moto e passem para a bicicleta. Não é exatamente essa. A ideia é oferecer mais uma alternativa. Então, pode ser que num determinado dia, ou num momento, ou numa demanda, eu vou usar uma ciclovia. E nos outros tantos eu vou acabar utilizando a moto, o carro ou o ônibus. Né? Agora, junto com essa questão da ciclovia que você perguntou, existe também a questão da distribuição espacial dos equipamentos na cidade. Então, se eu já tenho uma ciclovia, digamos, num fundo de vale, mas mesmo assim, a casa está muito distante do trabalho, ou muito distante, só para dar os dois exemplos, né, da escola, mesmo assim seria muito desgastante. De outra forma, se eu começo a repensar o meu tecido urbano e aproximo essas funções,
mesmo que tenha um pequeno aclive ou declive, se a distância for curta, você consegue vencer essa dificuldade. Então, eu te diria que tem a questão da cultura, tem a questão do desenho acompanhar a topografia da cidade e tem a questão da organização dos equipamentos no tecido urbano. Esses 3 aspectos conjugados dão um caldo bacana. Fica faltando aí a educação para o trânsito, né? Porque também não adianta você ter a ciclovia e o sujeito estacionar em cima dela ou o ônibus passar em cima de você quando você está de bicicleta. Então, o componente da educação também é importante. Por isso que o plano diretor, como o senhor disse, ele leva vários dispositivos, né? Por causa de justamente isso, né? Outra pergunta, por favor. Vereador. É uma. Vamos fazer uma e depois a gente volta, ok? Desculpa, eu pensei que seria uma de cada vez, mas que eu poderia fazer todas sequentemente. Ok. Anselmo. Sérgio, obrigado pela explanação. Se percebe que você mostrou vários pontos positivos, pegando de outros países, para tentar adequar dentro da nossa realidade. Eu tive o prazer, Sérgio, de acompanhar todas as plenárias do plano diretor, e eles são coletados vários dados. Só que esses dados, eles não foram colocados em práticas quando foi passar para o papel. Isso é a primeira pergunta. A segunda é essa inconsistência da indústria com o meio ambiente. Uma ocupação do solo desenfreado, e isso não é difícil, né, de se perceber. A gente tem uma percepção disso muito clara, não precisa nem ser técnico hoje dentro da cidade de Itaúna para ter a percepção dessa situação. Queria te perguntar se há um mecanismo para que a gente possa sanar essa situação. Bom, obrigado, vereador Anselmo. E até o Saulo já tinha comentado do seu trabalho, né, principalmente aí no campo da acessibilidade também. E como eu disse na apresentação, antes de responder objetivamente, a questão para mim, um dos pontos-chave de uma cidade boa para se viver é uma cidade com acessibilidade. Então, acho que essa é uma bandeira que reverbera para todo mundo, para toda a cidade, né? Eu acho que esse é um ponto de pauta muito importante para se começar qualquer discussão. Em relação às áreas verdes, né? Eu acho que a gente tem que lembrar que as áreas verdes têm várias funções na cidade, né? Tem a função ecológica, tem a função da paisagem, tem a função do lazer, da recreação, né? Tem a função também de ser um pequeno oásis dentro de uma área edificada. A verdade é que eu percebo que as cidades que estão assim se destacando positivamente, elas têm conseguido equilibrar, né, o urbanismo com o meio ambiente. Esse equilíbrio é muito importante, né? Eu acredito que os dois possam conviver muito bem. Por exemplo, eu falei que eu iria comentar, acabou que eu não comentei. Dentro do Estatuto da Cidade, a gente tem alguns mecanismos que podem até financiar a preservação e a conservação de áreas verdes. Então, nós temos a transferência do direito de construção, que, se bem utilizado, ele pode fazer, vou dar um exemplo prático. Eu sou proprietário de uma área, digamos, de X mil metros quadrados, que tem uma relevância ambiental. E o município reconhece essa relevância, mas não tem um recurso para desapropriar. Muito menos então, se ele não tem o recurso nem para preservar, muito menos para conservar, né? Então, ele pode desenvolver um instrumento que é a transferência do direito de construção, aonde ele premia o proprietário dessa área, que conservou essa área até esse momento, transferindo esse direito que ele teria de construir neste terreno para um outro terreno que não tenha a relevância ambiental desse terreno. Então, ele realiza o lucro dele, ele realiza digamos, o desenvolvimento imobiliário dele, sem comprometer a área. E com parte desse resultado, ele se compromete a conservar essa área. Então,
esse é um instrumento que pode ser utilizado. Agora eu vou te dar um exemplo que às vezes ele não é bem utilizado, mas é na melhor das intenções. Às vezes o município, no mesmo caso, não tem o recurso para desapropriar, e ele cria um mecanismo para inviabilizar qualquer coisa naquele terreno. Ele vai lá e coloca com coeficiente de aproveitamento, né, que é aquela capacidade de construção, ele fala assim, se essa área é ambiental e eu não tenho dinheiro para desapropriar e nem conservar, eu vou criar uma forma que inviabiliza qualquer coisa. Então, eu coloco coeficiente 0,1. Pronto, acabou sendo uma desapropriação. Exatamente, uma desapropriação sem indenização, né? Porque ele não te deixa fazer nada. E aí você começa a ter um proprietário revoltado, porque ele não consegue realizar nada nem ali, nem fora dali. Né? Então, ele, ao invés de ser o amigo da natureza, ele passa a ser o maior inimigo da natureza. Assim como no patrimônio histórico. Se você não premia quem tem um imóvel, né, que tem um valor arquitetônico, histórico, cultural, como que essa pessoa vai conservar? Né? Aquilo ele fica quase que condenado a conservar aquilo. Sendo que no Estatuto da Cidade, o mesmo instrumento que a gente deu o exemplo do meio ambiente, pode ser utilizado também para o patrimônio arquitetônico histórico. Fulano, você foi premiado, você tem uma casa que a sociedade reconhece o valor. Né? No lugar dessa casa, você vai poder construir um prédio de 10 andares. Então, faz o seguinte, conserva essa casa, que eu vou transferir esse direito para você construir os 10 andares nesse terreno, que não tem problema nenhum. Então, você realiza, né, o que você iria realizar aqui, com o compromisso de preservar essa casa. Quanto que isso custou para o município? 0. É um instrumento inteligente, né? Tem que ser bem calibrado, tem que ser bem combinado, né? Então, não sei se eu respondi, essa é a ideia. A gente pode encontrar instrumentos muito interessantes que, se bem utilizados, eles não vão onerar nem o empresário, nem o poder público, e ainda vão acabar transformando um ativo ambiental ou um ativo cultural num ativo permanente aí para a sociedade. Joel. Senhor Sérgio, eu queria aproveitar aqui a presença da oradora, acho que ela está aí, a Carla Aparecida, e fazer uma pergunta ao senhor, não sei se é da alçada do senhor, mas para a gente trocar ideias, né? É a respeito das substâncias odoríferas, né? As empresas que produzem produtos que têm essa poluição aí de odor, né? No caso específico aqui, nosso, essas empresas, elas já estão na zona rural, já estão assim, à beira da rodovia, elas saíram da cidade, né? Talvez já por esse motivo para não prejudicar ninguém, mas mesmo assim, esse odor, ele está atingindo as comunidades rurais e até mesmo o primeiro bairro da nossa cidade, que é ali no Jardim Marinho Centenário, ali perto da universidade. Na visão do senhor, qual a melhor maneira de estar conjugando isso, né, a comunidade, o bem-estar social, com essas empresas, para que ninguém saia prejudicado e todos possam caminhar na sociedade? Assim, a melhor maneira, na visão do senhor? Olha, eu não quero aqui dar uma solução, né, mas eu quero ilustrar com algumas questões que o planejamento urbano, como eu disse, ele não vai resolver todos os problemas da cidade, mas ele, se bem utilizado, ele contribui para resolver uma parte e, conjugado com outros, ele pode resolver outros tantos, né? Mas, olhando um pouco a experiência de outras cidades, eu acho que talvez o aspecto chave para você evitar conflitos é você criar instrumentos de participação da sociedade, né? Então, se a sociedade, de alguma forma, participa desse processo, você acaba evitando esse tipo de problema que está gerando, né? Então, você tem tipologias de empreendimentos que, às vezes, podem ser enquadradas como empreendimentos de impacto, tanto impacto ambiental quanto urbanístico, tá certo? E você tem instrumentos como o estudo de impacto de vizinhança, ou outros instrumentos do meio ambiente, como
o estudo de impacto ambiental, e que esses instrumentos eles vão identificar quais os problemas que um determinado empreendimento vai gerar, tanto na comunidade, né, quanto no meio ambiente, quanto no impacto viário, em todos os aspectos, e ele tem que oferecer, antes dele se implantar, soluções para os problemas que ele vier a criar, que são as medidas mitigadoras, né, e, na impossibilidade de mitigar, as medidas compensatórias. Dessa forma, você iria prevenir em relação a esses problemas, ou seja, agora o problema está instalado. Você tem uma comunidade com uma atividade econômica que parece, né, tá óbvio, né, pelo depoimento, que há um conflito, né, porque uma atividade está incomodando a outra, a ponto de comprometer a qualidade de vida. Se isso tivesse sido pensado antes de licenciar esse equipamento, né, provavelmente esse equipamento, se implantado, se aprovado, já viria acompanhado do filtro, né, e das soluções de mitigação desse efeito indesejado, que é o odor, né? Assim como tem o odor, poderia ter outros efluentes, né, além de atmosférico, líquidos, etc. Né? Agora, a solução já está, o problema já está instalado, né? Então, eu acho que realmente tem que ter uma sensibilidade do poder público para buscar uma solução, porque nessa coisa da cidade, não vale aquela regra do quem chegou antes, né? Vale a regra do precisamos descobrir alguma solução para os dois conviverem em harmonia, né? Talvez uma determinada atividade não possa estar num local onde as pessoas vivam. Talvez essa atividade, eu não conheço, possa estar desde que acompanhada dos filtros, dos equipamentos que não vão gerar esse odor. Então, eu acho que, tirando um pouco o foco desse problema que já está instalado, mas pensando na prevenção, se o município trabalha, né, uma legislação, que é essa legislação complementar, que enquadra os equipamentos que são considerados de impacto ambiental ou urbanístico, você acaba tendo um instrumento de prevenção para esse tipo de negócio. Eu pedi licença para completar, porque o poder público municipal, ele faz a aprovação do projeto arquitetônico. E também a pessoa, na hora que vai trabalhar numa indústria, trabalhar a execução da indústria, tá? A prefeitura ela exige se a indústria ela é poluente ou não. E dessa questão poluente tem vários aspectos de poluição. E nesse relatório fornece para a prefeitura e a prefeitura vai emitir o alvará de funcionamento ou não. Pode acontecer, não sei se é o caso, na hora de emitir esse alvará de funcionamento, ter ocultado algum dado para o município. E, se tiver ocultado esse dado, o município pode cassar esse alvará de funcionamento. Né? Porque o agente público que está atrás da mesa, fazendo a liberação da planta ou a liberação do alvará de funcionamento, ele não tem a obrigação de conhecer qual que é o funcionamento de cada tipo de indústria. Né? Nós devemos ter mais de 1000 tipos de indústrias funcionando. E como que aquele agente público tem condições de compreender o que uma indústria têxtil polui, o que uma indústria de ferro gusa polui, o que uma indústria de calçado polui. Né? Com certeza ele tem uma noção, mas não sabe profundamente. Então, na boa-fé, esse agente público emite o alvará de funcionamento e depois causa esse caos que está acontecendo no caso lá. É porque a indústria é importante, ela é a geradora de emprego, ela é a geradora de renda. E o agente público, como qualquer governante, quer que a indústria esteja inserida no município. Eu quero só ressaltar também uma fala do Sérgio sobre a questão da pergunta do Alexandre, porque na introdução do Sérgio lá atrás, ele trata a questão das diretrizes do planejamento urbano, que seja feito, só se eu estiver falando bobagem, você me corrige, tá, Sérgio? Que seja feito num grupo independente, né? Eu, por exemplo, sou arquiteto e urbanista inserido
no mercado aqui de Itaúna, e se eu tivesse participado de forma assídua na elaboração do plano diretor, eu tenho interesse pessoal, não estou dizendo interesse do município, que a cidade permita lote de 125 metros quadrados. Por quê? Porque o perfil do meu cliente é de lote de 125 metros quadrados por conta do programa Minha Casa Minha Vida. Então, quando esse eixo não é elaborado de forma independente, pensando no crescimento da cidade, vira-se uma ação entre amigos. E, nesse sentido, o Sérgio, eu até gostaria que você explanasse um pouco mais a respeito disso, porque, como eu falei agora há pouco, quem sou eu perante o amigo? Obrigado. Eu acho, Saulo, que você acabou abordando muito bem a questão, né? Quer dizer, o interesse coletivo tem que estar acima do interesse individual, né? Então, quando a gente está investido dessa responsabilidade de, juntamente com outros técnicos, outros profissionais, trabalhar na revisão do plano diretor, a gente tem que estar com essa clareza em relação aos interesses coletivos, em relação a essa função social, né? Então, a gente não pode ter o olhar individualizado, né? É claro que mexer com o plano diretor municipal, você vai, querendo ou não, influenciar uma série de interesses individuais, tá certo? Mas o foco tem que ser no interesse coletivo. Então, é em cima disso, do que é melhor para a cidade, para a coletividade, que tem que ser o foco desse plano diretor, né? E, naturalmente, os interesses individuais vão se ajustar ao interesse coletivo, né? Eu acho que, se inverter essa lógica, é que a gente vai ter uma cidade, né? Exatamente, como você disse, uma cidade para alguns e não para todos, né? Então, acho que o foco de uma revisão de plano diretor é pensar na cidade para todos, né? E aí nós temos que utilizar esses instrumentos, como a gente disse, para preservar o meio ambiente, para preservar o patrimônio, mas não só preservar, instrumentos de desenvolvimento sustentável também, para gerar mais emprego também, né, para gerar mais competitividade, para reduzir o ônus do município para prestar o seu serviço, enfim, esse foco, digamos, num termo mais geral, de melhoria da qualidade de vida, né, que é uma coisa mais geral. Anselmo. Sérgio, você acabou abordando, na sua fala, dentro da minha pergunta, a questão da mobilidade urbana. A gente está muito longe hoje, no município de Itaúna, das pessoas ter acesso a um piso adequado para a pessoa com deficiência visual, entre os adequamentos de rampas, entre outros. A gente tenta desenvolver algumas políticas, e a gente tem discutido dentro dessa casa constantemente políticas voltadas para a pessoa com deficiência. Mas, na verdade, quando a gente discute políticas voltadas para a pessoa com deficiência, a gente está querendo discutir a integração da minha condição para a sua condição, do meu tempo para o seu tempo, respeitando, assim, o limite de cada um. E trazendo, né, numa discussão, uma resposta consistente para que a gente possa implantar, de fato, e resolver uma questão que é tão discutida hoje, não só a nível de município, a nível de Brasil, mas a nível do mundo todo. Eu lembro que em 2008 eu fiz um projeto de lei que adote uma rampa. Todo comerciante poderia custear e poderia colocar ali sua locomar. Mas eu acho que não houve o interesse por parte do executivo em estar divulgando, certo? Porque uma vez que o executivo tivesse esse interesse,
poderia simplesmente distribuir algumas cartilhas aos comerciantes e trazendo os comerciantes para dentro dessa discussão. Como eu já disse, uma cidade ficaria mais bonita, porque as logomarcas trazem algumas coisas e, ao mesmo tempo, traz acessibilidade às pessoas com cadeira de roda e às pessoas idosas, que eu costumo dizer que todos nós vamos ficar deficientes porque vamos perder o mecanismo de força. A gente tem que se pensar, né, numa estrutura para a gente morar, mas não só para o dia de hoje, mas para a vida toda. Então, eu gostaria, Sérgio, que você fizesse uma explanação e qual o instrumento e o que poderia a gente ter de aditivo para fazer uma discussão mais ampla sobre isso, para conscientização e para que a gente possamos elevar o nível de consciência. Eu acho que primeiro tirar esse assunto do campo da periferia, no sentido de que isso não é uma questão a mais, isso é uma questão central, né? Então, como eu disse lá no início, eu acho que esse é um ponto assim primordial para pensar a cidade, é a acessibilidade. Eu diria que é o primeiro degrau de cidadania. E aí, se as pessoas não conseguem ir e vir, né? Não importa a limitação, a idade, todas as pessoas têm o direito de ir e vir. Então, eu acho que esse é o primeiro degrau de cidadania. A gente tem que ter uma cidade com excelente acessibilidade. E, para isso, não precisa utilizar materiais caros, mas precisa ter projetos e execuções adequadas para a acessibilidade. Como você mesmo disse, vereador Anselmo, precisa de um piso tátil, precisa de uma rampa, precisa de uma sinalização. Às vezes, é só uma regulagem no tempo de sinal compatível com o tempo necessário para você atravessar a rua. E isso é uma questão que atende a toda a população, porque em algum momento da vida, você mesmo disse, né, a gente pode ter algum tipo de limitação, de dificuldade, né, e essa cidade que atende, né, a todos, eu diria que é o primeiro degrau para a gente. Não adianta a gente pensar em coisas extremamente sofisticadas se a nossa cidade ainda não resolveu a questão da acessibilidade. Tá certo? Acho que essa é uma questão que não é tão difícil de resolver. Ela pressupõe também uma parceria com a sociedade, né? Até porque a responsabilidade por fazer o passeio é do particular, tá certo? Mas ele pode encontrar no município os meios para fazer, né? Então, quais são os meios? Além do código de posturas, da diretriz para realizar, a fiscalização para que se implante, né? A liberação do habite, por exemplo, com essas questões resolvidas, né? A verificação dos aspectos de rampa e assim por diante, né? Então, eu acho que essa é uma questão que você toca, que para mim é uma questão assim central, né? É o primeiro degrau realmente de cidadania, é esse direito de ir e vir. E dentro da mesma pergunta, Sérgio, por favor, eu quero continuar a minha pergunta. A gente teve aqui algumas pessoas que são técnicos, que estão responsáveis pela questão do trânsito, e eu disse exatamente isso, né? Eu acho que a gente tem que começar a discutir a questão do centro da cidade para depois a gente espanar para as outras regiões, porque o maior gargalo hoje de Itaúna é o centro da cidade. Só completando a primeira indagação, tá, Anselmo? Eu quero te falar que você não tem uma deficiência física, você tem uma limitação física. Porque uma pessoa brilhante, igual o amigo, com essa cabeça maravilhosa, é de dar inveja de muita gente. Nós estamos elaborando aquele projeto que havia comentado na sua casa, né? Eu espero a parceria entre você e o Alexandre para apresentar o projeto do Instituto dos Arquitetos do Brasil, aqui em Itaúna, para que na hora de emitir a certidão de habites, que tenha atendido a legislação federal no tocante à acessibilidade. Todo projeto, quando nós desenvolvemos o projeto, nós fazemos um registro de responsabilidade técnica.
E nesse registro é declarado que a edificação ela tem que atender a NBR 9050. Nova da BNT 9050. Isso. E, de fato, o município não está fiscalizando a exigência dessa lei. Não se fiscaliza. E nós desenvolvemos um projeto sendo aprovado por essa Câmara. Na hora de a Prefeitura emitir a certidão de habites, ela fica obrigatória a fiscalizar. E colocar o Conselho à disposição tem uma falha de mercado, a questão de mercado, como a Prefeitura não fiscaliza, o companheiro arquiteto urbanista ou o companheiro engenheiro civil, aquele que tem habilitação na área de arquitetura, que nós sabemos que não são todos, eles emitem essa anotação técnica, esse registro técnico, descumprindo a legislação federal, né? E nós sabemos que dentro do Conselho existe a comissão do exercício profissional, e se esse colega nosso profissional cair nesse conselho, nessa comissão, com certeza vai cair no Conselho de Ética. Então, Anselmo, você fica à vontade que nós todos estamos amparados na lei, e nós do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vamos dar suporte para que essa lei seja cumprida aqui no município de Itaúna. Gente, nós vamos então finalizar com a pergunta do Gleicinho, é o último inscrito. Vou pedir autorização ao plenário aqui 5 minutos para nós finalizarmos já com as considerações finais. Pode ser? Ok. Gleicinho. Boa noite. Oi, e panado no IED aqui do 8. Uma companheiro cortando uma árvore no meio e companheiro coordenível. Há uma dúvida em que eu há bastante tempo venho tentando descobrir de quem que é a responsabilidade da prefeitura ou do dono da casa de que mora. Bom, Gleicinho, obrigado pela pergunta. Eu acho que a questão da árvore realmente é a responsabilidade da prefeitura, tá certo? Porque eu particularmente penso que o meio ambiente é muito importante, né? Mas ele não pode impedir as pessoas de circularem num passeio. Então, a escolha tanto da espécie arbórea, do indivíduo arbóreo, compatível com a cidade, para que amanhã não tenha uma raiz que, por exemplo, vai estragar todo o passeio, né? É de responsabilidade do município. Assim como a arborização pública também é de responsabilidade do município. Então, eu vejo que no passeio, a prioridade é do cidadão. Isso não significa que a gente vai eliminar a nossa arborização urbana. O município deve desenvolver e implantar uma solução de arborização urbana que, ao mesmo tempo, cumpra a função ecológica da arborização, da qualidade de vida, sem comprometer a acessibilidade. Então, no caso da árvore, eu acredito que seja uma responsabilidade do poder público. Já no caso da rampa, do passeio, eu não conheço o código de obras daqui, de posturas, mas acredito que, olhando
dos outros, mas a responsabilidade é do particular, né? Então, aí sim, o particular deve implantar um passeio com os materiais e com as regras de rampa, de piso tátil, de largura, de materiais, de acordo com o que o município determina. Então, o particular é que faz, mas seguindo uma norma do município. Por quê? Porque senão amanhã ele vai colocar um piso de ardósia, aí uma pessoa vai escorregar, vai cair, né? Então, esse é um problema da cidade, né? Então, o município ele tem a responsabilidade de definir o padrão, mas também de fiscalizar, de notificar o proprietário que não realizou, que realizou num padrão diferente, né? Ou aquele caso de um desnível, como você coloca, né? Que vai trazer uma série de transtornos para o cidadão. Ali você pode ter um acidente muito grave. Então, o município teria que ter fiscalizado, e como o Saulo colocou, é interessante que você condicione a liberação do alvará à fiscalização de vários aspectos, dentre eles da acessibilidade. Porque aí você libera naquele padrão, está ok, está conferido. Você condiciona que aquela atividade só funciona, aquela edificação só está liberada para ser ocupada se ela vier acompanhada da acessibilidade. Então, acho que são dois casos. Um, claramente, do poder público, que é quem define, implanta e cuida, e o outro, que é uma responsabilidade compartilhada. O poder público define a regra e fiscaliza, e o proprietário implanta. Ok, então, Sérgio, obrigado. Vamos então às considerações finais, fica à vontade. Deixa eu passar para o Saulo primeiro. Eu quero agradecer você, Marcinho, por esse espaço democrático, essa mesa que nós tomamos o seu lugar e montamos a mesa diretora hoje aqui na Câmara. Te agradeço de coração todo esse espaço, esse carinho, da forma que você nos recebeu. E quero agradecer a todos os vereadores que, com perguntas consistentes, abrilhantaram a presença do nosso amigo Sérgio, o conselheiro Sérgio, aqui na Câmara. E ressaltar, eu sempre gosto de ressaltar, que o poder legislativo é o poder mais próximo do cidadão. E, com essa proximidade, eu desejo a essa Câmara, que está iniciando os trabalhos praticamente agora, que ela seja salutar no desenvolvimento humano aqui do município de Itaúna. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Bom, eu também quero agradecer, mas antes eu quero puxar um pouquinho a sardinha aqui para o lado da arquitetura e do urbanismo e do CAL, né? Eu acho que a gente tem o privilégio de ter no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, conselheiros da qualidade do Saulo. Nós temos aqui também um IAB, o Instituto dos Arquitetos, muito presente. Nós temos vários arquitetos na cidade e eu acredito que a nossa formação pode contribuir em conjunto com outros profissionais, em conjunto com a Casa Legislativa, em conjunto com a população, para melhorar a qualidade de vida. O arquiteto e urbanista não é a pessoa que individualmente vai conseguir resolver, mas é um agente também de contribuição e de melhoria da cidade, assim como os engenheiros. Aqui também nós temos, eu acho que o privilégio de contar com centros de ensino, então eu acho que essa formação, né, tanto de arquitetura, engenharia e outras tantas, né, de pessoas que se formaram aqui, de alguma forma elas podem contribuir. No mais, colocar mesmo o Conselho de Arquitetura e Urbanismo à disposição. Eu não sei se vocês sabem, mas o Conselho, embora ele seja Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, ele não trabalha para os arquitetos, ele trabalha para a sociedade, justamente para que a sociedade possa usufruir, né, com segurança das competências e das responsabilidades prestadas pelos arquitetos. Então, o Conselho está é uma autarquia a serviço da sociedade, e nesse sentido todos nós estamos à disposição. E antes de finalizar, eu queria realmente agradecer. Eu fiquei muito satisfeito com o debate que a gente teve, com o nível das perguntas,
com o interesse que vocês demonstram pelo tema, né? E como o Saulo colocou, é fundamental, né, que o Legislativo tenha essa sensibilidade em relação a esses temas e consiga enxergar nesses instrumentos de planejamento, né, veículos para a melhoria da qualidade de vida. Então, assim, vamos utilizar esses instrumentos para melhorar a qualidade de vida de todos na cidade, né? E, enfim, estamos à disposição. E obrigado, presidente, obrigado aos presentes, vereadores, né? Obrigado. Queria, então, agradecer o Frank e o Miguel. Eles não quiseram fazer nenhuma consideração, né? Mas eu quero muito agradecer a presença dos senhores aqui, né? Também agradecer, então, mais uma vez a você, Sérgio, a você, Saulo, tá, pela disponibilidade, agradecer ao vereador Alexandre pela iniciativa. Presidente, também. até fazer uma interrupção, se o senhor me permite. Eu queria era só um agradecimento, eu fiz no início, mas ao final também, especial ao Saulo e ao Alexandre, né? Que foram pessoalmente, que conversaram, que trouxeram um pouco dessa questão. Então, assim, estamos 100% à disposição e obrigado a todos, especialmente aí a vocês. Então, tá ótimo. Nós aqui agradecemos e muito em breve nós esperamos que essa casa vote logo esse plano diretor, né, e que a cidade cresça ordenadamente, né? Muito obrigado, então.